Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. E hoje os meus convidados são doutora Valéria Scheck, doutora Cláudia Oliveira, querido Coca, posso chamar de Coca, né? Rafael Coca, e o Mano Ferreira, que já é prata da casa. E por que eu tô com esse time? Porque nós vamos falar sobre os influenciadores digitais. Hoje o programa vai ser todinho dedicado a eles. Por quê? Porque os influenciadores digitais têm se tornado figuras cada vez mais marcantes. Ser um influenciador digital se revelou uma nova profissão. O influenciador pode impactar amplamente a opinião pública, as tendências de consumo, comportamentos, políticas públicas e outras inúmeras questões sociais. A grande questão é que a tal influência nem sempre vem embasada de conhecimento necessário sobre aquilo que se divulga, impulsiona e convence os seus milhares de seguidores. E para isso eu já vou começar com a pergunta para essa mesa, mas só para vocês entenderem o nível de especialistas que a gente tem aqui hoje, eu vou contar para vocês quem é o Rafael Coca. Rafael é sócio proprietário de uma agência de marketing para influenciadores, não é isso? Exato, para as marcas que fazem campanhas através de influenciadores. Perfeito. Doutora Cláudia Oliveira é psicóloga, especialista em inteligência emocional, por isso está aqui com a gente também. Doutora Valéria Scheck está aqui porque é advogada de direito digital. E o Mano Ferreira, nosso jornalista, né, que está aí no dia a dia, no morning, vendo tudo que acontece com frequência na nossa sociedade, muitas vezes impactados justamente pela influência, né? E por isso está aqui para bater papo com a gente. Mas vamos começar então a falar um pouco sobre isso? Primeiro, eu queria já pedir para vocês para explicar esse fenômeno, né, das influências digitais. E aí eu já vou direto pro Coca, que tem uma agência, e perguntar para ele, o que torna uma pessoa um influenciador digital da noite para o dia? Tá, primeiro que minha visão é que ninguém vira influenciador da noite para o dia, ele pode ganhar notoriedade da noite para o dia. Tá. Então a gente vê o fenômeno dos ex-participantes de reality show que da noite para o dia tem milhares de seguidores. E isso é uma base para que ele possa se tornar um influenciador digital. Então, acho que definindo o que é o influenciador digital, vamos tirar influenciador um pouco, porque influenciar, a gente influencia desde todas as épocas no boca a boca, falando com a vizinha, etc. Mas o advento das redes sociais é o que mudou esse contexto, porque todo mundo passou a ter voz, todo mundo passou a ter a possibilidade de emitir mensagens, de criar conteúdo, e com isso pessoas tiveram sucesso em produzir esse conteúdo com consistência, em ganhar uma notoriedade ou uma percepção de autoridade e angariar uma audiência ao seu redor. Então, isso faz essas pessoas conseguirem influenciar digitalmente aos outros. Pois é, mas como eu disse ali na introdução do programa, nem sempre a influência ela vem embasada de conhecimento sobre aquilo. É porque a pessoa ela tem uma certa habilidade na forma de falar, de se expressar, ela trata ali o celular, né, que muitas vezes essa influência é feita através da câmera do celular mesmo, ela trata com muita naturalidade ali, tem alguns truques que a gente sabe, né, por exemplo, eu já aprendi que tem um truquezinho que as influenciadoras digitais usam no TikTok, que é começar a conversar com a câmera se maquiando. Isso parece que retém, pelo menos foi o que eu estudei aqui da pauta. E tem outras diquinhas assim. Então, quer dizer, isso, muitas vezes a pessoa não tem notório saber sobre aquilo que ela está se pautando a falar, mas ela tem tanta habilidade de trazer, de segurar, reter ali a audiência, que ela se torna um influenciador. Estou errada? Não, tá certa. Aí tem uma distinção se esse influenciador ele tem autoridade naquilo que ele está falando. Agora, o que a gente vê sim são pessoas que estão falando sobre como cozinhar e que não tem formação em culinária, pessoas que estão dando dica de alimentação e não são nutricionistas. Então isso tem aos montes. E aí que eu acho que entra o que você está colocando, que até que ponto essas pessoas estão conseguindo impactar decisões sem ter o devido embasamento para o que eles estão criando de conteúdo. Mas eu vejo que a gente está hoje num cenário muito mais maduro em que os influenciadores estão se preparando, aqueles que estão de fato virando profissionais, tendo uma empresa, monetizando seu poder de criação de conteúdo,
não tem mais o que a gente viu no passado, que era qualquer um abrir câmera e começar a falar qualquer coisa e angariar uma audiência ao seu redor. Tá. E aí eu vou passar aqui então para Cláudia. Cláudia, eu sou da geração que a gente tinha um ditado que a gente falava assim: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Só que opinião agora, no mundo digital, todo mundo quer e todo mundo se influencia. Por que é que a gente está vivendo uma geração que se influencia tanto com essas pessoas no mundo digital? Bom, de bate pronto, eu vou dizer que se eu me influencio com alguém é porque eu gerei conexão com essa pessoa, né? Por N motivos, se eu estou sendo influenciada é porque me conectei mesmo, né? Então, nós temos que tomar cuidado porque tem a psicologia da influência. Então, tem N situações aí que vão fazer com que eu me encante e aí eu passo a seguir. Tá. Então, a conexão, algo me chamou a atenção, responde a algumas coisas da minha vida, ou eu gostaria de ser como. Enfim, a gente pode abrir aqui um leque de reflexões mais emocionais para dizer por que eu sigo, por que eu me influencio, por que eu copio, né? Mas a palavra-chave é gerei conexão. Entendi. Então, na verdade, não é a opinião da outra, mas é uma conexão de eu me espelho nela, eu tenho ela como referência. Pode ser. De estereótipo, de roupa, de maquiagem. De tudo, né? A gente não vai falar de causalidade, mas de correlação. Então, provavelmente, aquela pessoa deve ter algum fator aí que eu ou gostaria, quero ser igual, ou admiro, acho que ela tem sucesso. Se ela tem sucesso, a opinião dela deve ser, né, interessante. Outra coisa, às vezes as pessoas falam com muita propriedade na comunicação, mas tem um tom de voz muito... E aí eu falo, nossa, acho que ele sabe o que ele está falando, ele está embasado, então é melhor eu seguir. Porque eu posso querer me instruir olhando algumas pessoas e falar, nossa, olha como a Elaine fala muito bem, ela é muito entendida. E aí eu vou nesse caminho, porque de repente eu quero gerar conexão com pessoas que são estudadas, entendidas. Então, dependendo do qual é o meu drive ali, aquela pessoa vai me Mas isso é um perigo, né? Sim. Porque, de repente, é o que eu falei, às vezes a pessoa tem essa característica de falar bem, né, de atrair, de reter público, mas ela não tem, na verdade, o pilar que é o embasamento. Não é isso? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Mas eu acho que esse é um risco antigo, Elaine, no sentido de que, sei lá, se a gente voltar na Grécia Antiga, já vão ter preocupações sobre a capacidade retórica daqueles demagogos que utilizam das emoções do público para convencê-los de ideias muitas vezes equivocadas, fazendo uso de falácias ou de argumentos não legítimos. Ou seja, eu acho que, no fundo, a novidade é basicamente a industrialização dessa possibilidade, muito mais do que o fenômeno em si, porque se influenciar por alguém que a gente admira, também acho que é algo que sempre ocorreu. Pessoas que têm notoriedade falando sobre temas que não dominam, também, se a gente pode pensar vários casos de atores, cantores, escritores, que não necessariamente estudam sobre temas específicos e muitas vezes dão opinião. Então, jogadores de futebol, pessoas que têm acesso à grande visibilidade, muitas vezes trazem suas opiniões sobre temas que não necessariamente estudaram e sempre tiveram algum tipo de influência em função da admiração que despertam nos outros. Eu acho que o grande ponto de novidade é exatamente que esse fenômeno se tornou mais democrático, no sentido de que agora, entre aspas, qualquer um pode ser alçado ao lugar de gerador de conteúdo e de influenciador dos demais. Então, eu acho que, como qualquer processo de democratização, acaba, às vezes, assustando, porque muitas vezes a gente fica, caramba, como assim essa pessoa que não entende nada disso, de repente ganhou um protagonismo nessa pauta, mas tem um processo educativo, que com o tempo a sociedade vai aprendendo a depurar, separar o joio do trigo e o debate vai amadurecendo. Pelo menos eu tenho essa visão mais otimista, de que primeiro a gente se assusta, mas todo o processo de democratização é como se a pessoa desceu para o play. Agora ela vai aprendendo a lidar
com o jogo. Com o tempo, primeiro a pessoa não entende direito as regras do jogo. Com o tempo ela vai aprendendo e a sociedade vai ganhando maturidade na forma de lidar com o fenômeno. Mas aí eu quero te fazer uma provocação, você que é jornalista. Antes, dar a informação, avaliar aquilo que a forma como aquilo deveria ser passada para o público era muito concentrado nos grandes veículos, né? Ou seja, você tinha ali um monopólio da informação nos grandes veículos. Hoje, como você bem pontuou, isso democratizou e hoje já não cabe mais só a figura do jornalismo. Aliás, a gente tem um problema muito grande de fake news, porque, tudo bem, não vou dizer que não há jornalistas devem ter, mas a grande maioria das fake news a gente percebe que não são feitas por pessoas que têm ali a ética da profissão de jornalismo, que é apurar os fatos para levar para o público, né, para a sociedade. Como é que você acha que o jornalismo entrou numa crise com essa história de influenciadores digitais? Vou te provocar, já que você é jornalista. Não, sem dúvida, porque essas transformações criaram uma mudança no mercado de uma forma mais ampla. Então, o modo de financiamento do jornalismo se transformou. Hoje, a verba publicitária... Antes você tinha cadernos de classificados no jornal impresso gigantescos. Hoje em dia, quem que coloca um anúncio no classificados? As pessoas fazem direto na mídia social. Então, com isso, você perde uma fonte de financiamento que foi muito importante na história do jornalismo como indústria por muito tempo. E, obviamente, isso significa menos estrutura para que o próprio jornalismo possa funcionar. Mas eu acho que são fenômenos de adaptação de mercado que acabam sendo naturais, no sentido de que tem suas dificuldades, mas a sociedade vai conseguir se adaptar. Em outros momentos, quando surgiu o rádio, as pessoas se preocupavam com como assim? As pessoas agora vão ter a informação sem o tempo de reflexão da leitura, apenas ouvindo a notícia, mas... As pessoas não conseguem refletir da mesma forma se não é lido, se é ouvido. Quando surgiu a televisão, também houve uma grande preocupação sobre a manipulação das massas, no sentido de que, olha, as pessoas vão conseguir ser seduzidas pelo audiovisual. Ou seja, sempre que surgem novos meios de comunicação, na minha visão, é um fenômeno social natural que haja um susto, e aí sempre vão ter... Inclusive, na teoria da comunicação, se fala muito entre os apocalípticos, que acham que o mundo está acabando, meu Deus, e aqueles que são chamados integrados, que acham que, não, isso vai ser integrado à rotina social e as pessoas vão se adaptar a essas novas ferramentas. Então, tem um custo de adaptação. Eu não estou falando que não há vários problemas sociais decorrentes disso. Claro que há várias consequências no comportamento do público, muitas vezes indesejadas, mas eu acho que não tem fórmula mágica para lidar com elas. A gente precisa amadurecer como sociedade e aí, nesse processo, naturalmente, vamos ter alguns erros e vamos aprendendo a lidar com isso. Posso acrescentar só um... Eu acho que esse fenômeno, como a gente falou, ele está impactando todas as profissões. Então, se a gente falar de jornalismo, a diferença é que sempre a gente teve uma chancela, que nós estamos aqui num veículo e ninguém está falando nesse veículo sem ter uma prévia checagem. Você está numa academia, ninguém está dando aula lá na academia sem ter ser formado, e por aí vai. Então, a gente está lidando com esse contexto, e acho que vai entrar depois, a gente vai falar de regulamentação, que todas as profissões estão sujeitas a, de repente, alguém, de fato, sim, ter mais habilidade de comunicação, de retenção de público, e ter mais credibilidade do que quem tem um diploma. E eu vi muita gente que, de repente, virou famoso na rede social, que falou, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Porque eu virei um influenciador de culinária, eu vou estudar. Eu virei falando de alimentação, eu vou virar nutricionista. Então, a gente vê esse movimento também de quem corre atrás de ter mais legitimidade em cima do que eles conquistaram. Até porque eu fiz a provocação do jornalista para o Mano, mas a gente tem a mesma coisa para o mundo de marketing, porque antigamente a venda de um produto se dava por um comercial.
E hoje a venda de um produto se dá muitas vezes por um influenciador digital usando aquela marca, fazendo uso daquela marca, e as pessoas saem... Aliás, eu tenho aqui uma passagem aqui, eu vou procurar, mas eu já vou te passar a palavra enquanto isso, da Virgínia, que eu separei até para a nossa matéria aqui. A Virgínia, que é uma influenciadora digital, tá aqui, ó. A revista Exame, né, Exame Digital, na verdade, publicou que uma live relâmpago da WePink, que é a marca da Virgínia, vendeu 4.600.000 em 20 minutos de live dela. 4.600.000 em 20 minutos. Fiquei, assim, assustadíssima com esses números, né, grandiosos. Impressionante. Então, assim, o marketing também parece que está se redesenhando. E aí, como é que fica o marqueteiro, né? Eu atendo grandes empresas da área de beleza, por exemplo. Não marqueteiro, publicitário, né? Desculpa. Eu atendo grandes empresas da área de beleza que hoje estão olhando para uma pessoa física que se tornou uma marca e um CNPJ, e estão concorrendo. Então, esse é o fenômeno que a gente está vendo hoje. E essas meninas, né, falando do segmento de beleza, que criaram sua própria empresa, que tem hoje sucesso, elas foram se embasar de profissionais para o produto ser bom. O que eu brinco assim, continua tendo os 4Ps no marketing para vender a Virgínia. Ela tem distribuição, então ela não chegou nesses números falando para 3 pessoas na praça pública. Ela está tendo um poder de impacto nas pessoas, o produto é bom, o preço está correto, a distribuição dela está no e-commerce. Então eu vejo que esse é o fenômeno que a gente está vendo e as marcas estão se aproveitando, felizmente, por isso que minha empresa está também no 10º ano, porque as marcas viram que o bolo publicitário está mudando. Então tem mais dinheiro hoje. Há 10 anos você já tem marcas investindo em influenciadores digitais. Sim, quando a gente começou a empresa não existia essa palavra marketing de influência e para muita gente fala, pô, vocês estão largando essa carreira consolidada para vender post. E a gente falou, lá para frente eu explico, eu acho que tem um caminho aqui. Porque a gente via esse fenômeno de enxergar, como você colocou, os influenciadores como veículos de comunicação. A nossa visão sempre foi, as marcas precisam falar com o público, rede social é o meio, e quem são os agentes dentro desse meio? Os influenciadores. Então, quando a gente pensa na televisão e vai lá para os canais de TV, para o rádio, para as emissoras, rede social, você tem também marcas falando em primeira pessoa com os consumidores, mas a gente está vendo mais o fenômeno de falar em terceira pessoa, que é alguém falando da sua marca para outro alguém. E isso vem crescendo a cada ano, né? Conta um pouquinho para a gente esse histórico de 10 anos, que agora eu fiquei muito curiosa. O mercado... Quais foram as primeiras, a gente pode falar, quais foram os primeiros segmentos ou marcas que apostaram nesse segmento? O segmento de beleza sempre foi muito, o segmento de moda. Moda, por exemplo, é um segmento que eu nunca atuei muito, porque eles se autorresolveram sem precisar ter uma empresa junto, porque era para questão de sobrevivência deles. Mas no começo, a gente até participava de entrevistas e perguntava, mas quais segmentos? Então, o automotivo estava mais tímido, segmento agrário. Então, tinham alguns segmentos que ainda não viam esse potencial. Estava muito mais em produtos de bens de consumo de rápido consumo. E o mercado foi dobrando de tamanho, explodindo, e a pandemia acabou por realmente colocar esse mercado em outro patamar. Porque foi um contexto em que estava todo mundo em casa, e quem podia produzir conteúdo fresco? Influenciador, que fala com a câmera, que grava em casa, que edita, que publica. Então, no meu caso e os nossos pares, né, de mercado, nós vimos mudar de patamar realmente em 2021 e 2022, e isso é um fenômeno mundial. Realmente... Sabe o que me preocupa? É que é democrático isso. Uhum. Então, fico imaginando você lá, né, com uma empresa e cuidando também da veracidade das coisas que estão sendo ditas, das pesquisas até que tem por trás de um produto, etc. Mas aí eu olho e eu falo, eu também vou fazer. Porque tem gente que deu certo e eu também quero dar certo. E aí eu começo a falar sobre diversos assuntos. No meu caso, como psicóloga, saúde mental. Né? E aí a gente começa a ver muito absurdo, porque ninguém tá me controlando. Uhum. E aí eu falo, olha, tem um estudo que diz sobre tal coisa. Sim, é o que eu falei do jornalismo, quer dizer, né? Você não sabe se a pessoa tem uma fonte fidedigna, né? Se ela apurou aquilo de fato. E na nossa área, ou em muitas, é assim, tem um estudo que disse que estudo é esse? Uhum. E aí a gente está
aprendendo agora a avaliar os estudos. E aí você pega estudo, tem estudo que confirma que a água é bom e tem estudo que confirma que a água não é bom. Mas aí você tem que ver que estudo é esse, né? Você tem que aprender a ciência para poder falar. Mas aí eu sou uma ótima comunicadora, tô lá falando, segundo os estudos, não sei o quê. E isso me preocupa muito, porque aí eu vou, a tal da conexão, eu tô ali falando e aprendo que se eu começar a falar maquiando, eu já vou influenciando, porque não é só o meu conteúdo, tá cheio de técnicas, né? E aí eu vou e capturo tudo isso. Então, isso é uma preocupação minha hoje, assim, tem hora que segundo estudo, você fica perdido, você fala, e agora? Eu falo que na época, eu também sou da época que era assim, ó, ovo fazia mal, ovo aumentava o colesterol. Hoje e agora, gente? Tem gente que sobrevive só comendo ovo. Então, há estudos que dizem, não sei o que eu acredito? Então, você fica perdido. Exato. E aí eu vou aproveitar esse gancho, então, para trazer a doutora Valéria para a conversa, que é assim, tá na hora da gente regulamentar o mercado de influenciadores digitais? Então, eu achei muito interessante várias posições aqui que se complementam, na verdade. Então, eu, na verdade, sou uma apaixonada pela internet, sou uma das primeiras até a internet, desde então observo esse fenômeno e as mudanças que ocorreram. Com o advento da pandemia, eu notei que muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou porque nós nos tornamos muito online, então as pessoas tiveram vozes, né? Porque muitos estavam na casa, estavam ali sem saber o que fazer, às vezes até para desabafar, ia para uma plataforma. A plataforma do Instagram, ela ganhou muito visibilidade, que é o que mais tem os influencers, né? Nessa plataforma, ela ganhou um impulsionamento muito grande e hoje até tem profissionais específicos para poder trabalhar para esses influencers, né? Dando engajamento, que é o teu caso, sabendo como lidar com isso. Então, o que eu observo? Que, na verdade, esse boom de influenciadores, aí temos dois tipos, né? Temos as celebridades mesmo em si, que elas, por si só, elas já são, né? Elas têm vozes e algumas usam para o lado do bom, outros, e às vezes elas mesmo se perdem, né? Porque a gente atua também muito como advogada de especialista em direito digital e compliance, a gente também tem muitos clientes, né, assim, famosos, né? Então, o que acontece? Às vezes eles se perdem na fala e às vezes acaba cometendo aí um crime contra a honra ou até mesmo uma desinformação que acaba virando uma fake news, né? E também pode impactar na vida das pessoas, isso é muito grave. E às vezes também eles são vítimas por opinar e como a gente sabe que nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então, às vezes eles opinam uma coisa que eles sabem, mas sempre vem algum hater que também vem colocar um posicionamento oposto. Então, também tem aquelas pessoas que do nada, né, acabam viralizando aí, né, porque faz uma graça na internet, daí ela já se acha, ela aumenta os seguidores, ela faz uma live, aquilo lá vai se multiplicando, daqui a pouco vai aumentando, ou ela também participa de um reality e também vai dando engajamento, daí ela acha que, nossa, eu tô com poder de persuasão, aí começa a falar coisas que elas não são aptas a falar, e isso a gente vê muito acontecer agora, principalmente dessa que tivemos do Rio Grande do Sul, aí, influências acabando usando a palavra e atrapalhando o que realmente era verdadeiro, inclusive na minha parte de crime informático, acabando dando engajamento para criminosos que estavam com um QR Code falso e ao invés de ir o dinheiro para quem estava precisando, porque acabou se utilizando de uma forma errônea. Então, o que acontece? Da parte da legislação, nós temos aí de exemplo a França. A França ela é pioneira nessa parte de regulamentação dos influencers de marketing. E no Brasil nós temos sim um projeto de lei, que é o 2347 de 2022, que ele visa regulamentar aqui para reconhecer como profissão o trabalho do influencer, né? E como o jornalismo também, eu sou a favor do jornalismo que seja sempre regulamentado e porque eles têm voz e o jornalismo, o bom jornalismo, como ocorre aqui nesta casa, ele traz a informação. Nós temos que combater a desinformação. Como? Sim. Com informações verdadeiras, como a gente está tentando passar aqui, né? Esse tipo de conteúdo. Então, eu acredito que o Brasil ele está em passo de regulamentar. O que nós precisamos? Motivar os nossos legisladores para que isso seja rápido. Seja rápido
por conta, por exemplo, eu sou uma influenciadora, a gente tem que lembrar que os influenciadores são pagos. Por que eles estão ali engajando? Não é porque eles só querem se aparecer. Porque quanto mais seguidores, mais engajamento eles têm, mais remunerados eles são pela plataforma. Então, eu conheço gente que não era nada e hoje fala assim, olha, estou ganhando $200, estou ganhando... E remunerado ainda em espécie de outra moeda, não é verdade? E aí, o que acontece? Quantas vezes me falaram, Valéria, faz tal coisa? Eu, na verdade, não tenho tempo para isso, mas lógico que a gente tenta passar, no meu caso, a educação digital, né, por conta que eu acredito que a educação digital salva vidas, então, quanto mais a gente tenha conteúdos para evitar que as pessoas sejam vítimas, a gente passe conteúdo, mas eu não vivo disso. Então, tem pessoas que elas estão deixando a profissão, inclusive delas próprias, para ficar ali só virtualmente, engajando, dando conteúdo, e às vezes não têm expertise, se monetizando e se dando por satisfeita, e não se especializando, ao passo do contrário que você colocou, que alguns estão ao passo inverso, falar, que legal, gosto de culinária, estou passando umas receitinhas que eu faço para mim e o pessoal gostou, e aí o que acontece? Essa pessoa já está indo buscando a saber o que é um conteúdo legal ou não. Então, nós temos que prestar atenção, muita atenção, porque esses influencers, né? Eu, na verdade, estou usando em inglês aqui, porque foi a primeira palavra que antigamente era usada, né? Estou antiga aqui. Mas os influenciadores digitais, eles têm um poder para o bem ou para o mal. Exato. E quem vai dizer que ele é ou não influencer? A pessoa que consome o conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser bom ou pode ser ruim. Até uma determinada idade, os pais têm esse dever de estar ali com os filhos, policiando esse conteúdo ou deixando ele no mudo, né? Cortando esse conteúdo, porque muitos pais, até pelo comodismo, acabam dando um tablet, dando um note ou um celular para o filho. E o que acontece? Esse influencer que está criando o seu filho. Às vezes um conteúdo de um vocabulário inadequado para o seu filho, mas não posso acrescentar Claro. nisso, assim, o que a gente está falando... Na minha época era a Xuxa, a Angélica e a Amanda. Não, mas eu ia usar esse exemplo. Assim, o que a gente ver acontecer? Todos os pais preocupados porque os filhos estão expostos no YouTube, que né, apareceu essa semana. Não ri porque você descobriu a nossa cidade, para. Não, eu também vi Bozo, todo mundo. Fofão. Fofão. Adorava. Mas quando a gente fala desses exemplos que nos ajudaram a nos formar Criar, enquanto né? Crianças... Nossas babás eletrônicas. Traz isso para o mundo de hoje. Né? Traz isso para o mundo de hoje. Assim, a Xuxa não colocava nada no ar, porque a Rede Globo ia olhar antes. Tinha todo um preparo psicólogo. E tem o que a gente chama no direito de responsabilidade civil e criminal sobre aquele conteúdo. Então, assim, acho que uma coisa que aconteceu, que a gente viu esses fenômenos ligados às crianças acontecerem, é que muitos deles nem sabia que o que ele está fazendo do ponto de vista de psicologia não pode, do ponto de vista legal não pode, do ponto de vista de ética publicitária, né, ou o CONAR que nos regula não pode. Então eu acho que isso fez parte da maturação, como você também colocou, deles entenderem que de repente eu virei um comunicador infantil. Deixa eu agora entender o que é isso. E tem um bom exemplo aqui que eu acho que a gente pode falar, que é o dos irmãos Neto, do Lucas Neto. O Lucas, depois de tomar porrada, porque ele fez alguns vídeos que viralizaram, tiveram muito sucesso, mas eles não eram as melhores práticas para as crianças. A banheira de Nutella. Exato. O Lucas tem uma estrutura imensa hoje de gente preparada de suporte para isso. Então, eu acho que isso é um caso positivo. E só falando sobre regulamentação, eu também vim desde a época em que tinha marca que não queria nem o hashtag publi. E a gente sempre defendeu que quando é publicidade tem que ser identificada e falava, mas vai perder engajamento. Eu falava, não, quando for ruim, ninguém vai querer engajar. Se for bom, se o conteúdo é bom e não está interrompendo a timeline, etc., não é hashtag publi, ad, qualquer coisa que vai desengajar. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala internet não é terra sem lei, é nesse lugar que a gente está falando, é menos só sobre o influenciador ser uma profissão, que eu acho positivo, uma série de coisas, mas é muito mais de olhar... Você tem responsabilidade, meu amigo. Do mesmo jeito que estão indo atrás do Mark Zuckerberg e do Elon Musk sobre as plataformas, e quem está usando essa plataforma para o bem ou para o mal? Então, você tem que saber que sim, você vai ter responsabilidade. Eu acho que o debate é mais amplo nesse sentido. O que é crime no mundo real é crime no mundo digital, né? Exato. E a questão é qual é a nossa capacidade como Estado de fazer a lei ser aplicada. E aí eu acho que a questão é sobre o império da lei no Brasil, que é um problema grave em todas as dimensões. Não apenas no mundo digital, né? A gente, enfim,
resolução de homicídio no Brasil é uma vergonha. Tem mais homicídio não resolvido do que resolvido. Então, eu sou muito cético sobre a capacidade regulatória de um Estado que não consegue dar cabo do direito à vida, que é o mais básico de todos. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Pra gente já... Eu quero entrar no caso da Natália Becker, mas eu vou deixar ele mais pro final do bloco. Jogos de azar, né? Para não citar nomes aqui. A gente teve algumas pessoas consideradas influenciadoras que ficavam divulgando um jogo de azar, né? E dizendo, olha, eu estou ganhando, para que pessoas utilizassem, né, dessa plataforma de jogo, né? E muitas pessoas perderam dinheiro. Eu mesma, no meu escritório, que eu atuo com direito digital, recebi algumas demandas de pessoas que eu faço? Eu perdi 10 mil reais, eu perdi 15 mil reais, eu peguei empréstimo no banco porque ela dizia que ganhava, fulano dizia que ganhava. Enfim, e essa pessoa, hoje... Você tem que colocar no polo passivo de uma ação, mas você não tem um respaldo da legislação. Você só tem do Código de Defesa do Consumidor que ela está ali na cadeia, né? Eu não vou entrar muito no juridiquês, porque ela te influenciou a usar. Mas vai muito da interpretação do juiz, né, doutora? Sim. Não tem uma legislação dizendo o seguinte, o influenciador tem responsabilidade civil e criminal sobre aquilo que ele divulga, né? Então, eu acho que é importante nesse sentido. Você quer complementar alguma coisa, doutora? Então, complementando das duas falas aqui, que eu achei interessante, está muito interessante, porque assim... Na França, com essa legislação, tem que ter o hashtag ad do que anúncio. Que é o público daqui. No Brasil também está bastante. Agora, por exemplo, nesse caso aí, né, é visível que eles estão fazendo isso para ganhar duplamente, ao meu ver. Primeiro, que é com engajamento, que daí eles ganham aí a monetização da plataforma. E o outro também, que não deixa de ser uma prática, ele sabe que aquilo vai dar um prejuízo para outrem e está incentivando em benefício próprio. Então, eu acredito o seguinte, que se nós tivéssemos uma plataforma, agora eu vou atacar as plataformas, né, que são as Big Techs, uma legislação muito específica que elas pudessem ser punidas, porque eu trabalho com crime toda hora. Se eu falar assim, de madrugada não aparece nenhuma vítima, é mentira. Então, o que acontece? Às vezes... sites, páginas, perfis, na verdade, instigando o suicídio, por exemplo. Tá lá, eu trabalho com vida real, né? Eu vou lá denunciar para a plataforma. Sem brincadeira nenhuma, denuncio. Eu, Valéria, faço muito isso. Denuncio. A plataforma é analisada por quem? Inteligência artificial. Aí vem, não entendemos que esse conteúdo cometeu nada ilícito. Aí eu já posso ter perdido uma vítima. Então, o que acontece? Eu acho que tem que começar... também por cima, porque eu denunciando para a plataforma que está acontecendo esse tipo de fraude, conteúdo golpe, fraude, tem vários assuntos ali, né? Conteúdo enganoso e tal, né? E tem também instigação ao suicídio, tem tudo isso. Só que assim, a única coisa que eu vejo a plataforma responder de pronto é quando eu denuncio alguma coisa relacionada à propriedade intelectual ou propriedade de direitos autorais. Por exemplo... Tá a marca aqui da casa, né? Tá lá registrado, tá tudo certinho. E eu fez um perfil fake da emissora, né? E aí Valéria, o meu time, consegue imediatamente resolver esse assunto. Por que não é assim para a vida real, no caso de um golpe? Não pode falar do golpe aqui, né? Porque teve uma prisão, inclusive... Né, já é pública, da prisão pode falar. Porque do golpe do Tigrinho. Eu acho que tem que falar Tigrinho, porque tem gente tonta ainda que tá nessa vibe. Sim. A gente tem que falar aqui, porque isso daí só vai deixar rico a pessoa que tá, né? Eu não acho até que... eu entendi que você usou como jargão tonto, mas eu acho... Já disse isso várias vezes aqui no Linha de Frente, sempre que eu tenho oportunidade. Eu acho que a gente municiou as pessoas de conectividade, de aparelho celular. Todo mundo hoje tem um aparelho celular na mão, né? Nas mais longínquas cidades, você tem gente com celular na mão, mas a gente não educou
o público para usar a internet. Exato. E tomar muito cuidado, porque isso aqui é imediatismo. No enter que você dá, você mandou um pix para um criminoso, você jogou num jogo que não era... que tinha ali todo o respaldo legal para estar na internet. Enfim, então é muito de imediatismo. E trabalha muito com o emocional, então, né, doutora Cláudia? Sabe o que eu ia falar? Tem uma questão dopaminérgica aí, né? Tem uma questão do vício. Dopamina, né? O nosso cérebro, hoje, ele é sedento por novidadezinhas. E cada vez que eu dou um rolar, eu alimento isso em mim. Tanto é que os jovens, né, que é um público que eu trabalho, qual é a grande dificuldade deles? Manter a atenção concentrada por longo tempo. Hoje nós estamos muito cheios de dopamina. De onde eu bebo? Aqui. Cada vez que eu dou uma olhadinha, eu vejo uma novidadezinha e meu cérebro faz, uau, que gostoso, né? E os jogos, então? Gente, jogo é muito gostoso. E jogo de azar, de não azar, sei lá o que, é viciante. E vamos falar de uma outra população, idosos, né? Que estão ali facilmente se envolvem, suscetíveis, porque você está falando da educação, mas também não focaram neles, principalmente, fim da linha, como se fosse um fim da linha. Eu não vou educá-los. Então, quando você vai ver sobre golpes, transferir dinheiro, qual a faixa etária? A do Tigrinho, a faixa etária, são pessoas que estão trabalhando e tudo mais. Por que eu usei esse termo? Eu quero me justificar aqui. Não, porque a gente como jargão. Mas é que com o mesmo tempo que eu tô ali investindo daquele conteúdo, eu também posso pegar e falar assim, eu só tenho R$100, eu quero investir, achei legal, o meu amigo disse que ganhou e tal. Só que eu posso jogar essa palavra lá no buscador e ver o que está acontecendo daquele assunto. Então, eu tenho que ser um investidor consciente, né? Eu tenho que buscar aquele assunto. É a mesma notícia. Por exemplo, eu não clico em link algum. Então, alguém fala algum assunto. Eu não clico, porque no link eu posso acabar baixando um conteúdo aí, um malware, né? Uma malicious software, um vulgo vírus. Pode ser desde um keylogger que vai pegar senha, um trojan que vai ter acesso aos meus áudios, fotos, ou seja, todo o meu conteúdo. Então, não clico. Tem um assunto, por exemplo, lá, dos golpes, por exemplo. Vamos lá, influencer, qualquer assunto aí que seja relevante. Ao invés de eu pegar, eu posso colocar esse assunto que eu recebi no conteúdo e colocar a palavra boato. Ou coloco fraude. Eu tenho muitas vítimas de estelionato sentimental, de fraudes do amor. Nossa. Então, às vezes, até a gente mostra que é uma gangue nigeriana, mas a pessoa não quer acreditar, porque ela está com essa parte já emocional que ficam com raiva da gente. É mais fácil brigar com o advogado. Acho que a gente perdeu já que é da nossa geração, aquele poder de falar tal celebridade não usa tal produto que ela está dizendo. Então, esse senso que a gente cresceu de a Xuxa não usa aquilo, Angélica, já que a gente falou delas, as pessoas não têm hoje de, mentira, ele não ganhou. Ele não ganha tanto dinheiro nesse joguinho aí. Sim, a gente não tem o mesmo senso crítico que a gente tinha, a mesma malícia, né? Talvez a gente perdeu essa malícia com a internet, né? E aí, só para pegar um gancho, queria aproveitar o teu conhecimento e te perguntar assim, já que a gente não tem uma legislação que obriga essa responsabilidade civil do influenciador com relação às marcas que ele está divulgando, quando alguma marca te procura, vocês regulam isso? A agência tem feito esse trabalho? Como é isso? Sim, a gente... primeiro, o mercado publicitário, ele tem um histórico que tinham agências que, por exemplo, não atendiam marcas de tabaco, não atendiam governo. Então, a gente também tem, lá, eu não vou abrir aqui, mas algumas categorias com as quais a gente também não trabalha por não entender que tem esse nível profissional com o qual a nossa empresa se propõe a colocar, porque eu trabalho, felizmente, com os maiores anunciantes do Brasil. Então, o nosso cuidado, muitas vezes, com esses nossos clientes é talvez direcionar que tal conteúdo, tal formato pode ter esse risco. Vou dar um exemplo. Tinham empresas no passado de cervejarias que não sabiam que a regra do CONAR, que é uma regra aqui no Brasil, para quem não sabe, que você não pode fazer propaganda de cerveja, podem ver hoje, ninguém mais bebe, é só o brinde, tem que ter e aparentar ter mais de 25 anos. Então, tem uma série de regulamentações que muita gente não sabia, porque também se aventurou, vou atender uma marca e vou fazer marketing de influência com influenciadores ou personalidades digitais. Então, esse é o nosso cuidado, é de orientar as marcas
E eu posso dizer também, por esse período todo, eu vi muito avanço na profissionalização da cadeia toda. Então, dos influenciadores que desde há 10 anos perguntavam se eu tinha que emitir nota perante aquele pagamento que eu ia fazer para ele, aos que têm CNPJs constituídos, empresas. Então, realmente, o mercado só chegou no patamar que está porque ele se profissionalizou. Olha que interessante a colocação dele, né? Então, o influencer, ele também tem uma proteção, né? No caso, por exemplo, se ele pegar uma empresa ótima como a dele, né? Estou fazendo propaganda aqui. Mas é verdade. Você se preocupa com a imagem que ele vai estar linkado. Então, isso é muito importante. Eu atendi há mais ou menos uns 6 meses atrás uma assessoria de um famoso que ele convidaram ele para fazer sobre apostas. Mas era daí ele falou, olha, e aí será que vale a pena, não vai manchar a imagem dele, que ele trabalha com isso, aquilo. Naquele conteúdo estava tudo ok, era lícito, não ia ele pela área que ele trabalha, ali não ia manchar nada a imagem dele, nada. Diferente, por exemplo, do menor de idade, né? Claro. Então, os pais que estão ali, tem muitos pais que estão ali, como assessores dos filhos, sem um jurídico respaldo. E estão ali, porque os filhos estão já influencers mirins, né? Como que chama os influencers? Eu quero entrar nesse tema. Então, já que você já deu a deixa aí, o spoiler, eu vou entrar já nesse assunto. Porque quando a gente fala de mídia tradicional, né, de veículos de comunicação e sobre o marketing nos veículos tradicionais, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma série de legislações que respalda que tem que ser um marketing voltado para o melhor interesse da criança e do adolescente. Não pode ser um marketing abusivo, não pode investir ali, induzir a um consumo exacerbado da criança e etc. Enfim, tem uma série de regulamentações. Quando a gente vai para a internet, a gente agora começa a ver uma série de pais usando os próprios filhos como influenciadores digitais mirins. Ou seja, a criança virou a imagem para a venda de produtos e serviços ou para criar esse engajamento e etc. Como é que fica isso? Vou começar pela doutora Valéria Scheck. Quer dizer, a legislação para eles não serve? Então, na verdade, aqui nós temos 3 coisas, né? Aliás, 4, na verdade. Temos aqui a Constituição Federal também e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a nossa área que a gente gosta muito. Então, aí, eu acredito que os pais, eles vão ter, além da responsabilidade civil, né, de todo que esse conteúdo das crianças, também a parte criminal. Porque se, por acaso, tiver algum dano para essa criança, os pais vão responder. Mas a gente não vê um trabalho do Ministério Público? Não, eu posso falar com relação a trabalho com marcas, eu nunca fiz um trabalho sem alvará. Tá. Então existe, o Ministério Público atua, né? Sim, existe. A ordem judicial, né? Exato. Então, da mesma maneira que as crianças estão indo fazer um trabalho, ator mirim, etc. Existe não, da marca ok, Coca, mas eu estou dizendo assim, é muito comum hoje os pais usarem os filhos como influenciadores para dali angariar algum tipo de merchandising. Não sei nem se ainda usa essa palavra, estou muito velha. Monetizar. Monetizar essa audiência. Tá bom, muito obrigada. Já entendi. Exato, monetizar essa audiência. Ou até trazer uma marca para o filho. Então, a gente tem diversos casos, né? A criança que começa a ter desenvoltura, falar direitinho, né? E aí aquilo... Porque criança tem sempre aquela coisa dócil, né? Que atrai a gente adora ver uma criança, né? E filhos de famosos, e filhos de celebridades que acabam sendo induzidas a virar também uma celebridade mirim forçosamente ali no digital. Eu digo forçosamente porque a criança não tem discernimento ainda, né? Então, eu percebo até que a criança é filmada, às vezes, a exaustão. A criança até brincando, ou no aniversário dela, o aniversário é motivo de divulgação, a criança é motivo de divulgação. Então, esse excesso, não com relação à marca, que eu sei, porque, inclusive, o meu filho teve a oportunidade, eu fui convidada, à época que ele era menor, a fazer uma publicidade e me pediram uma série de documentações
com relação ao alvará. Então, nesse aspecto, eu sei que o Ministério Público atua muito seriamente. Agora, será que a gente não está precisando olhar para essas crianças que estão sendo, de alguma forma, utilizadas, doutora? Então, quero falar. Não sei nem se utilizadas é uma palavra muito forte, mas estão sendo induzidas a serem. Mas você sabe o que eu percebo? Elas, ok, tem isso da indução, mas tem também as crianças que loucamente desejando viver isso, tá? E elas atormentam os pais porque querem e aprendem, sabem fazer. É a geração digital, né? Elas querem muito, só que elas não têm o discernimento do que vem junto, porque vem assim, vem comentários, né? Eu mesmo atendo adolescentes que ali vem, nossa, que horror que você fez, nossa, é horroroso. Só que ela não pensou nisso. Ela queria ser, porque ela realmente só pensa naquilo que é legal de tudo, né? Ela só o que é glamour, né? E que dá dinheiro e tudo mais. Ela acha que vai ser popular e não sabe que existe hater. Exato. Exatamente. Preço então, da fama. As crianças, elas já sabem, elas já falam. E aí é isso, a gente acha bonitinho. E aí eu olho a condição financeira da maioria aí e falo, nossa, ele pode me ajudar, ele pode ser um complemento da minha renda, ele tem talento e tudo mais. E vai. Só que aí vem tudo que vem no pacote, né? E aí começa assim, eu não agradei, eu não tô sendo bem vista. Aí a criança, o emocional dela vai assim ser destruído, porque ela recebe crítica, inclusive na escolinha. É isso que eu ia falar, eu tenho uns 3 casos desse. O que acontece? Uma participou lá de um programa de canto de uma TV famosa. Louros. Não, o The Voice. Tá. Lá, pode falar. Na nossa época era calor. Então, é The Voice. E o que acontece? Ela era muito boa, mas ela não chegou a ganhar, mas ela ganhou muitos seguidores, muita fama, e ela também é muito boa, e ela é uma criança bonita, simpática e tudo mais. O que aconteceu? Ela começou a sofrer o bullying e o cyberbullying, o bullying na escola e o cyberbullying de ameaças à vida, da integridade física dela, perfis fakes de coleguinhas, que depois a gente faz a engenharia reversa, né? Porque a gente trabalha com um time de peritos computacionais forenses e de cybersecurity. Então a gente conseguiu trabalhar junto com a polícia para tentar achar a autoria e pedir ao juiz a quebra telemática, que a internet não é uma terra sem lei. Então fez um perfilzinho falso, nós descobrimos quem fez, a olho, o IP, a geolocalização, tudo. E eram colegas de turma? Da classe. A menina era menor de idade também, né? Lembrando que o menor de idade, ele não comete crime, ele comete ato infracional, mas ela fez um perfil fake e começou a ameaçar de morte a amiguinha. Só que até aí a mãe não sabia se era de morte. Ela não sabia. Nós não sabíamos se tratava de um pedófilo. A gente não sabia quem era. Então, por trás, depois foi descobrir que era menina. Bom, a mãe, até terminar o processo, a mãe, lógico, que não aguentou. E já tirou também da escola. E a escola, por outro lado, também tem a responsabilidade. Lembrando que hoje o bullying e o cyberbullying estão elencados no Código Penal. Então, hoje é crime, né? Até não era, mas agora esse ano é. Então, olha que problema. Aquela fama, né? Eu também tive uma menina que ela fazia parte das Nações Unidas, lá, que ela fazia um trabalho belíssimo de artes. Ela escrevia assim pra mim, tia, eu preciso da sua ajuda. Porque às vezes eles mandam pra mim, às vezes eu consigo ver, às vezes não. Era no Face. Eu tô sofrendo bullying por causa que eu ganhei o prêmio lá no Cidade das Quantas, então minhas amigas, ninguém quer sentar perto de mim. Então, o que acontece? Acontece o bullying por exclusão. Então, esse tipo de... Então, a criança, ela conseguiu uma fama, ela incomoda também os outros. Com certeza. Gera então, inveja, né? Inveja. Então, acontece isso. E aí, a hora que os pais vão descobrir que seu filho virou um criminosinho, né? Que tá ali ameaçando, porque eles se acham no manto do anonimato. Então, vamos escrever aqui no perfil fake. E também o cancelamento desses influencers que são o máximo e tudo mais. Do mesmo jeito que eles crescem exponencialmente, eles também são cancelados do dia para o outro. Sim. Não sabem administrar isso e sofrem. Que tem a história do cancelamento. Mas aí eu queria trazer para você, Cláudio, porque assim, também a gente vive a questão de a gente tem na internet uma escravidão da imagem.
E essas crianças também já passam por isso. Eu me lembro de um caso, que eu não vou citar, obviamente, o nome, mas de uma pessoa famosa que expôs já desde que a menina era bebê, a filha, e sofreu essa questão porque a filha era gordinha, né? Fofinha. Aliás, eu acho super fofinha. Mas já tinha essa coisa, você não tem preocupação com a saúde dela, ela tá acima do peso, não sei o quê. Quer dizer, a criança já recebe ataque sem saber que está sendo atacada. E como é que fica isso? Então, ela recebe ataque e daqui a pouquinho ela sabe que ela está sendo atacada e começa aquela busca pela imagem perfeita, lembrando que todas as imagens, talvez você me corrija, mas tem muito aí uma edição, tem uma luz boa, tem uma foto boa e aquela menina, ela não tem, né? Então, imagina o sufoco dela para ela. E aí eu já estou falando das maiorzinhas, né? Para serem dentro do padrão, o padrão que dá like, o padrão que dá ibope, que dá dinheiro e tudo mais, né? E aí a gente passa para o transtorno dismórfico corporal. Eu começo a ver problemas que não existem. E eu fico incessantemente buscando essa perfeição. Crianças levantam muito mais cedo, às vezes, da escola para se maquiar, se organizar, que, né, passar uma... Tem as espinhas na época da adolescência, eles ficam extremamente deprimidos, né? O cabelo que não tá legal, enfim. Então, é muito grave isso. E nosso cérebro não está preparado. A parte que faz a gestão disso, ela amadurece, que a gente chama de córtex pré-frontal. É como se fosse um CEO de uma empresa. Ele vai lá para os 20 e tantos anos, 24 anos. Tá? Para dizer, não precisa, calma, mas a criança não tem isso. Às vezes só depois dos 40, né? Que a gente fala, tô nem aí, porque estão falando de mim, ninguém paga minhas contas. Demora, mas demora, né? Demora. Gente, demora, sabe por quê? Não vou discordar. E o envelhecimento é totalmente combatido. É remédio para ruga, é remédio de botox, é não sei o que. Ficar velho, quando eu me dei conta que eu tinha feito 50 anos, eu falei, isso é muito velho, como que vai ser agora? Então, eu falei, opa, calma, peraí, como que é isso? Né? Não, e ruga, e não sei o quê. Então, é o tempo todo, não tem fim. Agora, você imagina, o meu cérebro, imagino que ele esteja preparado. Agora, você imagina de uma adolescente, de uma criança que já está exposta porque ela tem talentos. E eu só também queria falar uma coisa, porque às vezes a mãe, né, percebendo, e eu imagino boa vontade naquilo tudo, uma superdotação, por exemplo, de uma criança. E aí, aquilo encanta todo mundo. Olha, ele pequenininho aprendeu a ler com 2 anos, um caso que eu sigo recente. Olha, que legal, não sei o quê. Tá. Quando ele cresce, ele vai falar assim, mãe, eu não queria isso. Por que você me expôs desse jeito? Isso é o oversharing. Eu não tive direito de opinar, que é o que você falou. Minha festa de aniversário, todo mundo sabe como que foi, né? Agora, a superexposição, né? Você me expôs, que eu sei muito matemática. Agora todo mundo acha que eu sei tudo, porque eu só sei... Então, assim, depois, como é que eu faço? Nós já temos julgados, inclusive, de filhos que entraram contra os pais, esperou ter a idade, entrou contra os pais para poder tirar aquele conteúdo da internet, né? E para poder tirar, porque os pais começaram a postar muito, começou a dar ansiedade, também foram vítimas de bullying, de cyberbullying. Então, a desindexação desse conteúdo. Então, os filhos exigindo dos pais, teve um caso na Alemanha e outro nos Estados Unidos sobre isso. Que eu acho aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Exato. Os filhos contra os pais. Eu acho que é os fenômenos Macaulay Culkin que a gente está falando aqui. Eu falo muito por ter vindo da publicidade tradicional e trabalhar hoje com marketing de influência, que é tudo igual, só que diferente. Porque é merchandising, é publicidade. A gente está falando aqui, e o menino que o pai pôs para jogar bola também com 5 anos, porque ele vai ser o futuro da família. E o ator mirim, que muitos falam, ainda bem que minha mãe me colocou para ser a atriz mirim lá de pequena, agora eu sou uma grande estrela, e outros que não queriam. Então, eu vejo que é muito parecido o que a gente está falando aqui com dos pais também, da criança que não tem discernimento, mas começar a fazer dele um produto de comunicação. Só que o mercado é bem maior. E muitos acabam mudando. É aquilo que a gente está falando, não tem a chancela, não tem o aval. Não tem, a criança só vai ser atriz mirim se uma emissora der espaço. Aqui não. E você estava falando, eu acho só importante trazer,
Hoje tem pesquisas do que as profissões do futuro da criançada e não é mais astronauta, é youtuber. É isso que eu ia falar. É youtuber, então por isso que eu ia falar, eles já estão esse chip na do nossa época, celular. os meninos queriam ser jogadores de futebol, eu acho que ainda, né, que meu filho acha que vai ser. Eu já queria ser jornalista. Ah, é? Meu Depois filho eu quero também, viu? saber dessa história. E as meninas eram ser modelo, né? Eu nunca não, porque eu nem tive altura para isso. Então, eu queria pagar de... Você tá fazendo bullying comigo. Agora todo mundo pode opinar. Não isso é nem bullying. cyber. Não é. Agora todo mundo vai saber. Que absurdo. Não é assim que fala. E olha que interessante, né? Todos os crimes que são praticados no âmbito virtual, a pena é majorada. Por quê? Porque se dissemina muito mais rápido. Então, isso é muito importante, né? Então, tudo que a gente cometer dentro do âmbito, não é? Do âmbito virtual, então as pessoas têm que prestar muita atenção, repensar se vale a pena se transformar num criminoso aí, né? Mas tem isso hoje, né? As crianças querem ser youtuber, gamers, né? Sim. Mudou completamente, né? Eu queria complementar outra coisa que você falou, importante. Quando você vai ver uma pessoa que foi ator, atriz, etc., mirim, ele fala de uma coisa muito importante. Eu perdi minha infância, eu trabalhei muito, foi legal. A própria Angélica já deu depoimento sobre isso, porque a Angélica começou muito nova, né? E tem alguns que, até hoje, por exemplo, eu não sou boa de guardar nome, ainda bem, porque pra gente não ficar expondo ninguém. Mas assim, eu vi uma atriz que ela era ótima e hoje ela é psicóloga, ela falou assim, tô realizada porque eu saí da mídia, tô feliz. Uma outra atriz também que é linda, maravilhosa, também ela falou, não, cansei, vou morar num sítio, não quero saber. Um cara de uma banda recente que explodiu nesse programa de televisão aí de concurso de bandas, uma voz maravilhosa, agora acharam uma voz parecida. O cara é super pode falar o nome da banda? Claro. É coisa boa, da banda Malta. E agora ele falou assim, não quero mais, deu um tilt lá, não quis mais saber de exposição. Agora acharam até uma pessoa que tá uma banda bem bacana. Então, assim, a pessoa tem o direito também de não querer mais a exposição, né? Mas olha só, nós vamos falar de uma coisa de agendas lotadas, nível de ansiedade. O Brasil tem um índice altíssimo, né, de ansiedade, e nós estamos acostumando a falar, você é ansioso? Ah, ansioso eu sou. Ah, e tá tudo bem? Como não, se nada, né? é um transtorno também, catalogado, e a gente está acostumado. Aí se eu perguntar, você é depressivo? Não, depressivo não. E ansioso? Ah, ansioso eu sou bastante. Nossa, então essas crianças com a agenda lotada, cheia de coisas, de compromissos profissionais, né, com tempo, hora e performance. Porque os atores mirins, eles têm coleguinhas ali atuando também, e eles se comparam, e eu preciso... E qual é o papel principal? É meu ou seu? Eu preciso ser melhor que você. Então, assim, gente, tá desde pequenininho com a marcha, é muito acelerada. Sim. E só para complicar a tarefa dos pais ou da sociedade, tem cachê milionário para influencers mirins acontecendo. Sim, então, não tem vai ser dúvida. difícil E no contrato, uma curiosidade minha aqui. E no contrato tem um psicólogo ali para poder estar trabalhando? Eu não fui contratada. Porque assim, de gamers tem. De gamers, eles, não sei se vocês sabem, de gamers, eles que jogam profissionalmente, tem um psicólogo. Esse cabelo. Por quê? Porque no âmbito virtual é muito pesado. Inclusive para nós mulheres, muitas mulheres assumem até o nick, o nome de personagem de homem, já para não sofrer um cyberbullying ali dentro do jogo. E é muito pesado, palavras pesadas, uma agressividade. Então, aqueles que jogam profissionalmente, tem no contrato deles um psicólogo para trabalhar essa parte. Contratada para depois. Será que os influencers também? Problema. Os influencers têm alguma coisa, mirins nesse sentido? Não, eu estou citando que existem os contratos porque eu já tive acesso, mas não tive por trás deles. Os projetos que eu fiz sempre foram pontuais com porque olha para uma idade, criança, né? Ela tem que lidar com os concorrentes da idade dela e com os coleguinhas dela da vida. Sim. Gente, é muito pesado. E o estudo, hein? Como é que é? Né? Muitas das então, vezes... por isso que eu citei aqui a Angélica, porque eu já vi uma entrevista dela que ela fala isso, que foi muito boa a carreira, ela é agradecida, obviamente, à mãe,
mas que ela tinha isso, ela não conseguia estudar, ela tinha uma agenda de shows, naquela época ainda se fazia muito show, e ela dizia, eu não quero isso para minha filha, né? Quer dizer, ela é agradecida porque ela tem tudo que ela tem hoje, é quem ela é graças à profissão que ela levou, né? Mas ela não quer para a filha porque foi pesado. Então tem isso, né? E aí a gente tá falando aqui das crianças que depois não gostam que os pais façam sem o consentimento delas. Quer dizer, começa desde pequeno expor, porque é bonitinho, porque tem cachê milionário, mas uma hora fala, escuta, eu não pedi isso, né? Por que você me expôs dessa magnitude, né? Eu acho que a gente tem o melhor caso sobre essa questão, que é tanto a Sandy quanto o Júnior, a relação que eles têm com os filhos. Eles falam, eu sou muito feliz, os dois, né? Com a carreira, etc. Mas eles estão hoje criando os filhos sem eles escolherem pelos filhos a exposição. E sim deixar para que esses mesmos escolham um dia. Então eu acho que é um exemplo de quem viveu na pele e tem lá a avaliação deles que eles podem já ter colocado aí na imprensa do que é positivo e o que é negativo, mas estão dando aos filhos, nesse contexto agora... Eu vou passar a palavra para a doutora Cláudia Oliveira, que vai falar um pouquinho com os pais. Pois é, eu estava dizendo que eu venho de uma formação que é educação parental. O que é isso? Educação de pais, né? Não vale mais o aprendizado, não é que ele não vale, mas assim, eu preciso atualizar como é que é ser pai e mãe neste tempo, porque hoje eu tenho uma variável externa que antigamente eu não tinha. Então, eu recomendo fortemente que se a gente tem um projeto de ser pai e mãe, se somos, assim, sempre há tempo da gente se atualizar para a gente tentar fazer o melhor possível aí, num cenário cheio de desafios, mas sempre há uma ótima saída, desde que eu dedique tempo assim para me atualizar, entender o que é ser pai e mãe hoje. Essa geração nessa nova geração conectada. E aí eu queria, Cláudia, que você falasse um pouquinho sobre a questão de que você mencionava, que alguns pais acham que os filhos, meu filho tem TDAH, né? Mas na verdade ele não tem, ele só está conectado demais, né? E por isso não consegue dormir. Por exemplo, a gente estava falando dos excessos aqui, né? Que as crianças, os adolescentes são expostos. E hoje, os transtornos mentais, eles são muito divulgados e aí todo mundo quer se encaixar. Nossa, eu acho que eu tenho isso, eu li, eu acho que eu tenho... E um transtorno que vem muito para o meu consultório você avalia para mim se eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É o TDAH, porque eu não consigo prestar atenção, eu fico muito, você está falando, quando vê eu já estou distraído. E aí, o primeiro requisito que eu tenho que olhar para seguir em frente com a análise você dorme bem? Gente, hoje todo mundo plugado, o horário de dormir, ele tem a ver com o nosso ciclo, né? O circadiano. Então, na hora que escurece, o corpo já começa a entender, né? E eu vou dormir que horas? Eu até posso ir para o quarto, mas eu fico com a minha luz. E aí o cérebro fala, não, opa, tem luz, não é para dormir. E aí ele, no dia seguinte, ele não consegue prestar atenção, é óbvio. Então, a gente precisa olhar para isso, porque tudo fica depois numa medicalização. A gente vai para medicação, sendo que a própria solução está em acertar o meu modo de vida. Né? E tá muito difícil eu, como mãe, falar assim, dorme mais cedo, meu filho. Por quê? Porque eu também tô plugada. A minha casa dorme mais tarde. Sim. Então, o exemplo, né? O meu filho, eu quero que ele largue o celular, mas e eu largo? Como é que é? Eu estou disponível para conversar? Para ler um livro, para... Né, então, assim, a gente tomar muito cuidado, porque a gente está adoecendo, realmente. Porque a gente está esquecendo daquilo que é básico. Né? Do dia, da noite e dos bons hábitos que nós estamos perdendo. Sem dúvida. Que a gente tem que usar a ferramenta e não ser usado pela ferramenta. Totalmente dominados por tudo, né? Eu que tenho que dizer sim ou não, né? E aí, eu quero já passar para o caso Natália Becker, né? Porque, para quem não estava, só se eu não estivesse no Brasil, né? Porque esse caso foi altamente divulgado, né? Uma moça que tinha uma
uma clínica de estética, pelo menos assim ela nomeou a clínica, né? E ela fazia ali diversos procedimentos e ela expunha esses procedimentos na internet, principalmente o peeling de fenol, o famoso peeling de fenol, que, aliás, ela não é a única, né? Se você entra no TikTok, isso é uma febre no TikTok, o peeling de fenol, mas é algo totalmente perigoso, tóxico, né? Cardiotóxico, que só pode ser feito pelos médicos, né? Em alguns casos, inclusive em centro cirúrgico, precisa de exames prévios, etc. Ou seja, cercado de uma série de protocolos. E essa moça fazia e disse que fez aí um curso online e se preparou para isso. E se dizia, ela não se disse esteticista, ela se disse, inclusive, num das entrevistas que ela concedeu, ela disse: eu sou influenciadora digital. E aí, o Coca, né, me disse assim, enquanto a gente começava aqui o programa: engraçado, né? Essa questão da regulamentação da profissão é tão necessária. Por quê? Porque quando alguns meios de comunicação citaram ela como uma possível esteticista, os órgãos que regulamentam a atividade de esteticista entraram, né, contra essas emissoras, esses veículos, porque disse: escuta, ela não era esteticista. Agora, influenciador digital, como não tem regulamentação, ela pode dizer que é influenciador. E você dizia isso, né? Quem deu a ela o título de influenciadora? Exato. Né? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que é sobre o que a gente colocou do termo influenciador ter se banalizado, porque como ser um youtuber, ser um influenciador, ele é uma profissão de desejo, tem muita gente se auto-intitulando. Então é quase como falar: o que você é? Eu sou engraçado. Não, você conta piada e eu vou te dizer se a piada é engraçada. Então, usando essa correlação, você é influenciador? Não, eu sou alguma coisa e a partir da minha produção de conteúdo eu influencio a decisão de pessoas, portanto eu posso ser visto como influenciador. Então eu me incomodo um pouco quando a gente vê todo mundo aparecendo. O que você é? Influenciador, e tem muita gente que sim, a profissão é influenciador, mas eu só queria trazer assim um histórico. O blog era o blogueiro, o YouTube é o youtuber, o Twitter era o twitteiro, o TikTok é o tiktoker. O Instagram que acabou ficando, ao invés do Instagrammer, influenciador. Então tem essa percepção de que o influenciador ele é qualquer um, mas a minha visão técnica é que não deveria estar intitulando todo mundo como um título. O que ela é? Ela é influenciadora? Não, ela é alguma coisa que não sei o que é, se ela não é esteticista. Até eu fui descobrir essa semana sobre isso, que ela não era, né, com o processo que estão movendo. Mas eu acho ruim até para o mercado e para o entendimento da sociedade falar é uma influenciadora. Inclusive ela declara numa das entrevistas, né, que a jornalista pergunta: você pediu algum exame antes de fazer o procedimento? Ela fala: não pedi exame, não sou médica, não tenho como pedir exame. Quer dizer, ela mesma declarou ali. Eu queria só complementar, então, o que eu acho que ela era é uma garota propaganda do serviço que ela se propunha a vender na rede social, porque ela não fazia isso no meio de comunicação tradicional. E aí é o ponto de partida para mim. E se aí, a partir disso, ela influenciava pessoas a irem até o consultório dela, eu não acho que ela é uma influenciadora digital. Mas é que ao ter um consultório, ela não está só sendo garota propaganda, né? Ela está vendendo um serviço que ela não é capaz de prestar. Ou seja, exato, é uma fraudadora, né? No fim das contas, independentemente de qual seja o nome, o fato é que ela estava cometendo fraude, estava dizendo: eu sou capaz de lhe prestar um serviço que ela não era capaz de prestar. É que, na verdade, então aqui no Brasil nós temos uma legislação, né? Então, para eu poder praticar determinadas condutas, eu tenho que estar especializado nessa parte. A medicina, para você ser um médico, primeiro que é difícil entrar numa faculdade, você vai ter que se preparar 5 anos para sair um clínico geral. Aí o que acontece? Quem quer, por exemplo, ser um dermatologista, que é somente a Sociedade Brasileira de Dermatologista, deixa categoricamente que somente quem pode fazer esse procedimento é médico dermatologista, ou seja, tem 6 anos aí de profissão, né? Não é nenhum curso online e nem somente a faculdade que sai como médico. Ele tem que ser especialista, bem preparado,
que ele trabalha com a pele, com essa parte da pele, da unha, de toda essa parte que é o dermatologista, é o profissional adequado para isso. Então, o que acontece? E não somente, por exemplo, eu sou dermatologista, tenho uma clínica. Não. Para esse procedimento, a Sociedade de Dermatologia também deixa claro que precisa ter um ambiente cirúrgico ou num hospitalar. Então, não é somente numa clínica, estou com a minha clínica bonitinha, deixei ela bem na moda, uma gracinha, super bonitinha. Instagramável. Né? Instagramável, porque agora tem, dentro dos consultórios, agora tem parede para tirar foto que está lá, né, e tudo mais. Então, e detalhe, né, tem algumas pessoas colocando assim, advogado e influencer, juiz e influencer. Você tá brincando. Tá assim, essa vibe agora. Professor e influencer. Então, virou tipo um adendo ali, né? Tipo igual, né, um adendo, impressionante. Gente. Então, tá assim, as pessoas estão achando bonito falar que são influencers. É chique. Tá assim, tá chique. Né? Na dúvida, influencer. Na dúvida, porque fala assim, não, eu tô seguindo, não é um advogado, tô seguindo um influencer. Né? Mas será? Eu sou da época que falava assim, você virou blogueira? Porque às vezes eu estava começando, mas com um tom pejorativo. Né, que ser blogueira ou fazer alguma coisa, se expor, isso não era legal para um profissional. Eu também acho que tem um tom pejorativo sobre a palavra influencer. Que é, o que é? Influência. É como se fosse, não tem outra coisa para descrever. Porque quando eu tô lá disseminando um conteúdo, eu tô disseminando como psicóloga. E aí, você virou blogueira, você tá falando... Não virei. Parece que é uma coisa até de rápida justificação. Mas é igual você falar o lobista. Assim, eu falo, vindo do viés técnico, falar eu sou influencer, porque eu vivo disso, então eu sou favorável ao segmento, mas tem essa visão de... Ficou deteriorado, falou, sou influencer, e todo mundo achava que não tem nada o que preencher, virou influencer. Mas também o lobista, então é ruim, então não faz. E você dizer, vamos na prática, sou influencer, significa o quê? Eu influencio profissional, por profissão eu influencio pessoas. Não é, você é outra coisa e aí você influencia. Então tem até uma charge que eu uso em algumas palestras que falava, tem muita gente querendo ser influencer antes de ser relevanter. Você não vai influenciar ninguém se você não tiver alguma relevância. Então, vai continuar usando o termo influencer, porque é bonito, é legal se auto-intitular, mas eu, com viés técnico, eu tenho as ressalvas. Mas a internet, ela tem um problema, né, assim, que é você delimitar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem já uma dificuldade de delimitar o que vem a ser fake news, né? Eu até disse aqui no programa que finalmente eu consegui achar um conceito bom, que foi o dado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Que é algo... premeditado, criado premeditadamente, com o fim de realmente gerar algum dano e etc. Que é muito mais do que uma desinformação, né? Porque a desinformação, muitas vezes, ela pode ser respaldada numa boa-fé. A pessoa... Ou seja, tem um caráter industrial, né? Exato. O vulgo boato, né? Exato. Agora, também é difícil a gente conseguir, numa legislação, definir o que vai ser a profissão influenciador digital. Como é que eu defino quem é influenciador digital? Você consegue hoje definir isso? Eu acho que parte de quem está tomando como profissão a produção de conteúdo através de uma plataforma digital com consistência, almejando angariar um público. E aí você pode ter um seguidor ou 1 bilhão de seguidores, mas aí você vai dizer, eu me proponho a criar conteúdo do tema tal, com consistência, então eu estou agora dizendo que eu quero vir a ser alguém que influencia digitalmente uma audiência, portanto sou influenciador digital. Então é um pouco mais complicado que o caminho longo, mas eu acho que tem sim caminho da gente olhar e distinguir. É porque eu também não acho que o sonho de todo mundo é entrar no restaurante, filmar que tá chegando, filmar o prato. Eu não posso, mas não posso tirar. A gente não pode tirar a oportunidade, porque às vezes vai começar desse jeito, daqui a pouco vira uma grande criador de conteúdo ligado à gastronomia. Mas tem muita gente que vai passar ridículo nesse meio do caminho, que não vai chegar lá. Mas eu acho que essa questão de olhar para quem está fazendo isso de uma maneira profissional, entendendo o que tem por trás de você passar a ser um comunicador. As responsabilidades, né? Quanto mais visibilidade você tem, mais responsabilidade, as leis que regem, enfim, todo o contexto que não é tão terra de ninguém, tão simples quanto abre câmera, fala o que bem entende e fica por isso mesmo. E o que vai vir junto, né? Os haters e como é que você vai se sentir com relação àquilo tudo, né? Exato. Agora, Cláudia, o que leva alguém
a se jogar num procedimento. Vocês já viram o peeling de fenol? Nossa. Ele agressivo, né? É muito agressivo. Eu ficaria morrendo de medo de fazer. Eu ia achar que eu nunca mais Comecei a ver as imagens e achei que isso é quando deu errado. Não, isso é um procedimento. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão, assim, cada vez se cobrando mais de chegar a atingir a beleza, né? Perfeição. A perfeição. É uma idealização. Mas o que leva a pessoa a entrar numa clínica que a sala é deste tamanho? O mesmo desejo que levava as pessoas a irem colocar silicone num quarto, na casa, no apartamento lá daquele médico do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente está debatendo aqui, como eu falei, situações que estão só massificadas e amplificadas pelos meios de comunicação, porque hoje essa menina conseguiu, eventualmente, angariar clientes com essa loucura de fazer o procedimento num lugar sem preparo, sem embasamento. Então, esse é o risco, que isso aqui pode virar uma arma na mão de quem não está sendo Eu tenho um caso que eu também não vou poder muito falar sobre, mas é o seguinte, a pessoa também fez um curso online, um curso lá sobre a pele, por coincidência sobre pele, mas e doenças de pele. Aí, para mim, isso é um estelionato, porque ela sabe que aquele curso não a habilita, agora ela pegou o gosto, ela se intitula agora como médica. Agora ela já gostou. Não, o negócio está indo na loucura. E ela Ninguém ainda denunciou ela no Ministério Público, nada? Então, é que na verdade ela está atuando em outro país, né? Ela é médica influenciadora. Ela é influenciadora. Então, o que acontece? Ela tem tanto seguidor, gente, mas tanto seguidor, que ela está ganhando horrores da plataforma. E agora ela está indo para os lugares ministrar palestra. Então o negócio se perdeu. E todo mundo falou assim, nossa, fulana tem... E advogados, até eu questionei um advogado, falei, nossa, você está seguindo a fulana lá? Daí porque tá demais. Porque, por exemplo, se eu sigo alguém, eu acho que sou a única pessoa que fico tirando o seguidor, sabe? Porque eu fico preocupada de estar um scammer, né? Um estelionatário virtual tá me seguindo. A pessoa fala, tá seguindo a Valéria, então ele deve estar me seguindo também, deve ser... Tá tudo bem. Então eu tenho um cuidado de ficar tirando essas pessoas da minha rede. Eu tenho um pouquinho de seguidor. Não tenho muito, nem tenho essa pretensão. Tá ali só para eu divulgar a parte de educação digital, né? Que depois, se der tempo, a gente pode falar ao final da meta aí, que nós temos até dia 26 para se opor, depois a gente pode falar sobre isso. Quero muito que você fale sobre isso. Então, assim, é isso. Agora, essa pessoa, ela não tá assim querendo tanto ela ganha nas consultinhas dela. E são pessoas humildes, porque são pessoas que estão com doença de pele. Então, para mim, assim, é uma criminosa, né? É estelionato. Né? É estelionato, exato. Agora, esse daqui chegou agora num nível muito grave, porque a pessoa perdeu a vida. Né? Nesse caso que a gente em tela que nós estamos falando, né? Tem caso de gente que se passa assim e ainda, às vezes, aluga a sala numa universidade de ponta para dizer que deu palestra na universidade e tal, mas era só o espaço físico que ela alugou a sala e ela vende como se estivesse trazendo para si o respaldo acadêmico da universidade, ou seja, é fraude o nome disso. Total. Então, deixa eu só responder o que você me perguntou, é que na verdade, assim, o que a gente também já aprendeu? Que eu tô ali atendendo a uma dor, né? Qual é a dor que eu vou resolver daquela pessoa que está me seguindo, não é assim? O que eu vendo vai atender a uma dor. E ali tem muitas dores emocionais que talvez a pessoa tenha entendido que aquele peeling de fenol vai resolver. Tô feia, não tô legal, tô envelhecida, olha, vai renovar minha pele, entende? Então, a coisa é muito mais além do que se vê, porque tocou numa ferida e talvez o marketing aí, planejado ou não planejado, foi lá diretamente usa o gatilho emocional, né? Na dor que eu vou resolver. Eu diria muito bem planejado. Acho que essa é a diferença hoje. Tem muito espaço para, eventualmente, como vocês colocaram, o estelionatário que não tem o preparo, produzir uma campanha. Vamos falar, o que era na publicidade, aquela peça, obra-prima para veicular na televisão, aquele jingle para estar aqui no rádio perfeitamente. Hoje você tem meios com o celular, com a iluminação, com a inteligência artificial, de fazer de tal maneira que você vai tocar lá na dor, na sensação daquele consumidor potencial e trazer ele. E ele vai descobrir, quando ele chegar lá no consultório, que tudo isso talvez era uma farsa.
mas essa capacidade de criar publicidade de maneira massificada para atrair os potenciais, as vítimas. Então, sobre isso que eu ia falar. Esse é o lado também. Pegar pessoas com credibilidade, por exemplo, vou citar nomes porque ele falou que foi vítima, né? O Drauzio Varela, que é uma pessoa inteligentíssima, né? Sim. E super capaz, conceituado e a gente busca o conteúdo dele porque são conteúdos excelentes. Ele mesmo, a imagem dele é usado por criminosos para usar a tecnologia deepfake, mudar a voz dele para vender um produto, né? Então, eles também estão sofrendo com isso. Então, eles também estão entrando contra a plataforma para tirar aquele conteúdo Várias do pessoas ar. do casting da Rede Globo sofreram Também. isso, eu vi isso. O William Bonner também é da mesma forma. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem que não só nos preocuparmos com a fake news, mas também com o conteúdo de criminoso que eles estão usando a nossa imagem para produzir esse teor criminoso. Antes a gente vinha pedindo dinheiro pra gente, mãe, pai, até em Portugal se chama o golpe do pai, oi mãe, oi pai, esse de pedir dinheiro, se chama esse golpe. Então o que acontece? Pediam assim, eu troquei meu celular e quebrou e aconteceu isso. Agora é pior, porque agora vem a nossa imagem, principalmente nós que estamos na mídia, né? Vem a nossa imagem com a nossa voz, pedindo para os nossos parentes. Então aqui fica a dica, né? Para você bolar aí algum tipo de pergunta, códigos para familiares, para sua família também não ficar dando dinheiro. E eles estão usando esses famosos para também vendas falsas, né? Usando pessoas idôneas, a imagem com o uso da inteligência artificial. Manipulando a voz e a imagem dessas pessoas como se elas de fato tivessem feito aquele comercial, aquele vídeo, aquela propaganda, né? Você já viu bastante disso, né? As tuas marcas já sofreram algum tipo de situação problema? Essa. Eu passei por situações de apoiar profissionais que tiveram a conta sequestrada, como você colocou. Ou sequestrada, né? Muitos, assim, eles entram em contato pedindo resgate. Uma doutora, me falha agora o nome dela, a pediatra, que era da Rede Globo, a gente ajudou na hora do desespero, recorreu a gente falou com o Meta e rapidamente isso foi resolvido. Para prática da extorsão, né? Isso. Olha isso, gente. Sequestro do teu perfil de rede social. Eles hackeiam para depois pedir dinheiro, criptomoedas. Pedindo pela DM, não lembro como entraram em contato. Mas eu não lembro de caso recente de marca que a gente tenha passado que sofreu com isso, que é um fenômeno, sim, do digital, que é o deepfake, que é a inteligência artificial, você usar a voz de pessoas famosas, enfim, como foi colocado aqui. Sim, mas eu acho que a grande mensagem final que fica, principalmente com esse caso da Natália Becker, é que as pessoas, embora elas tenham aí a dopamina, que tudo é novidade e o cérebro se encanta, com relação à saúde, principalmente à saúde, a gente tem que tomar muito cuidado. Não basta só ver o vídeo, porque às vezes você também coloca o vídeo das pessoas que fizeram procedimento com vocês e aparecem lá lindonas, né? Então aí você fala, poxa, se deu certo com ela, vai dar comigo? Inclusive o Conselho de Medicina, eles não autorizam colocar o antes e o depois. É proibido. Sim, é proibido para não induzir as pessoas. E também temos que tomar cuidado também com quem é médico e é falso médico especialista naquela área. Porque às vezes ele fez medicina mesmo, é verdade. Só que você pode ver no site do Conselho Regional de Medicina se ele tem, por exemplo, se ele é um otorrinolaringologista, a especialidade dele, né? Se ele está regularizado, exato. Então, né? RQE, você vê lá o nome, exato. E ele tem um RQE e tal. Porque às vezes ele realmente é médico, mas não está com aquela expertise naquela área e ele não está apto a fazer tal procedimento. E fica aqui nosso recado, a nossa mensagem final para as pessoas tomarem cuidado, porque saúde é uma coisa que... você vê esse caso grave, um rapaz muito novo, né? Coisa triste. Você quer falar alguma coisa? Eu só ia dizer que eu acho que, no fundo, é um processo de alfabetização crítica da vida digital, né? Assim como você não pode acreditar em tudo que você lê no livro, você precisa fazer um exercício crítico, se o argumento se sustenta, etc. É a mesma coisa no mundo virtual. Você tem que fazer um exercício crítico sobre aquilo. Então, a sociedade precisa se alfabetizar para conviver com essa nova realidade.
Valéria, eu queria que nos minutos finais você só dissesse, a gente vai pedir para o pessoal do digital aqui da Jovem Pan depois colocar o passo a passo do que você vai explicar agora. Exato. Como a educação digital pode salvar vidas, e aqui a gente também não quer ser uma vítima fácil, né? Vamos dar um pouco de trabalho. Nós temos até dia 26 agora de junho para poder estar nos opondo ao nosso uso dos nossos conteúdos que nós postamos publicamente nas redes na plataforma do Instagram e também do Facebook, que ambos são da Meta. Então, eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês fazerem, tanto no Instagram, tem que fazer nas duas plataformas, dando se opondo ao uso da imagem para ser utilizada para afinar a inteligência artificial. Então, se você ficar que nem uma estátua egípcia, não fizer nada, sua imagem vai ser usada, você está autorizando. Então, alguns países na Europa entraram contra. Aqui no Brasil, não sei se está tendo esse movimento por parte dos nossos, principalmente do Procon. Acho que seria bem bacana eles poderem estar fazendo isso. Mas enquanto isso não está sendo discutido aqui no Brasil, vamos fazer a nossa parte, vamos nos opor que usem a nossa imagem e o nosso conteúdo para afinar a inteligência artificial. E aí eu deixo depois o passo a passo das duas plataformas. Para quem interessar, a gente depois passa esse passo a passo. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Foi muito gostoso, passou super ligeiro o programa. Viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos, Mano, pela parceria de sempre. Doutora Cláudia, Coca, muito obrigada, que você venha mais vezes aqui, viu? Obrigado, foi muito bacana, muito enriquecedor. E para vocês aí de casa, eu quero desejar uma semana muito abençoada, agradecer demais a sua audiência. E semana que vem, quer dizer, nas próximas 3 semanas, eu não estarei aqui, vou tirar uma breve fériasinhas. Afinal de contas, quem tem filho sabe que é isso, né? Mas eu volto em julho ainda, se Deus quiser, e espero que Ele há de querer, tá bom? Quero agradecer e desejar a todos aí também umas boas férias, né? As mães que estão com os filhos aí em casa, né? Agora é um período de férias, então boas férias para quem está de férias. E a gente volta em julho. Gente, encerramos aqui. Para vocês, então, um bom finalzinho de semana. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.